A competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, gente, o que é essa competência 1? A competência 1, ela vai avaliar o seu português. Se você sabe escrever um texto utilizando a modalidade formal da língua portuguesa. E isso inclui tanto você não cometer erros como erros gramaticais, crase, acento, separação silábica, essas coisas, como também você ter a noção de que você está fazendo um texto escrito. E a gente não escreve da mesma forma que a gente fala. Por exemplo, quando a gente fala, a gente faz períodos curtos, a gente não usa conectivos, a gente, na maior parte do tempo, une os períodos pela entonação. A modalidade falada é uma modalidade espontânea, da mesma forma que eu estou falando com vocês aqui. A escrita é diferente. A escrita ela tem um caráter complexo, a escrita tem períodos mais complexos, mais longos. A união não é feita por entonação, e sim por conectivos. E a modalidade escrita, ela é planejada. Mas não basta a gente simplesmente escrever. Então a gente não só tem que colocar nosso texto no campo da escrita, porque a gente pode escrever, por exemplo, por WhatsApp. A gente tem que colocar nosso texto no campo da escrita formal. Eu vou te dar 2 dicas que eu quero que todo mundo saiba sobre a competência 1. Então a partir de hoje você vai seguir essas 2 dicas quando você estiver produzindo um texto pro Enem. A primeira dica é: você não pode repetir erros. O Enem ele tem uma coisa no manual do corretor chamada reincidência. O que é isso? Significa que se você cometer um erro uma vez na sua prova, você provavelmente não vai ser penalizado na competência 1. Se você fez um errinho de crase, um erro de separação silábica, um erro na hora de escrever uma palavra, você não vai ser penalizado. Você é somente penalizado se você cometer reincidência, ou seja, você cometer o mesmo erro mais de uma vez. Então, qual que é a minha dica? Chegou na prova, você não sabe muito bem se aquela palavra leva crase, ou se a separação silábica é feita daquele jeito, se a concordância é feita daquele jeito. O que você vai fazer? Você vai tentar não usar aquela palavra, trocar a palavra, trocar a forma como você está se expressando. Por quê? Porque provavelmente se você não conhece aquela regra, você vai cometer aquele erro mais de uma vez. E aí você vai acabar perdendo ponto na competência 1. Então, por exemplo, na frase: a corrupção no Brasil ocorre principalmente devido à sensação de impunidade sentida pelos políticos. Então, devido à sensação de impunidade. Esse A é craseado. Vamos supor que você não saiba disso. Você não sabe que esse A é craseado, você está em dúvida. Meu Deus, boto crase, não boto crase. O que você vai fazer? Você vai mudar essa palavra. Então você vai colocar, por exemplo, devido ao pseudo-anonimato sentido pelos políticos, ou alguma coisa assim. Você vai trocar por uma palavra masculina para não ter que usar crase. Entende a estratégia? Porque se você não conhece essa regra de crase, talvez em algum outro ponto do texto você cometeu esse erro sem perceber. E aí você vai acabar sendo penalizado numa competência que eu não quero que você perca ponto, que é a competência 1. A segunda dica simples que eu quero te dar na competência 1 é: você não vai usar verbos habituais na sua redação. O que são verbos habituais? Verbos que a gente utiliza no cotidiano, verbos simples, que não têm um significado muito específico. 3 exemplos de verbos habituais muito usados na redação e que me causam uma dor quando eu leio é ter, fazer e dar. Vamos tentar não usar esses 3 verbos na sua redação. Já estou bem feliz se você não colocar esses 3 verbos. Vamos supor, por exemplo, na frase: a violência contra a mulher faz inúmeras vítimas anualmente. Esse faz, ele é muito amplo. Ele é pouco específico, a gente está buscando um vocabulário mais específico na nossa redação. Então coloca, sei lá, a violência contra a mulher produz inúmeras vítimas anualmente, gera inúmeras vítimas anualmente. Percebe como fica mais específico e fica mais formal a sua forma de se expressar? Outro exemplo: o poder executivo não tem alternativa diante dessa situação. Não tem, é pobre, é fraco. O poder executivo não dispõe, não possui. Então, busca sempre trocar. Isso é importante, você ter os 5 minutos de revisão do seu texto. Pelo amor de Deus, não esquece de revisar o seu texto, porque na revisão a gente consegue identificar esses verbos habituais ou algum errinho que a gente colocou e não percebeu. E aí você consegue melhorar o vocabulário da sua redação. Beleza? E se você gostou desse vídeo e quer tirar 1000 na redação do Enem, eu te convido para fazer parte do meu treinamento individual de alunos de redação, que é a Operação Turbo. Na Operação Turbo, eu vou te ensinar e ajudar você a aplicar o método personalizado que me fez tirar mais de 960 por 3 vezes consecutivas no Enem. Então dá uma olhada lá no site, vem ser meu aluno de elite e não se esqueça que qualquer um pode tirar 1000.